Ô, Kérida, você falou assim que visualizava esses espíritos lá no convento, tinha essa Uhum. conversa com os espíritos na infância. Como que é sua mediunidade hoje? Tem essa visualização da Padilha mesmo ali? Você vê espíritos, entidades aí o tempo todo? O tempo todo não, mas em alguma parte do tempo. Principalmente quando eu estou no templo, né? Então, quando eu estou no templo, eles precisam de alguma coisa, precisam passar algum recado, precisam de algum elemento, precisa que alguma coisa seja ajustada, precisa passar alguma informação de ritualística, de rituais, de processos, até mesmo que às vezes estão os rituais, algumas coisas. Então, eles vêm através da clarividência, né? Ou eles vêm através da clareaudiência. Então, são as duas formas que eu tenho contato com eles. Então, ou visualmente falando, ou através da clareaudiência. O que mais acontece, na maioria das vezes, é a clareaudiência, né? Então, quando chega, eu já reconheço pela voz, até mesmo já sei quem é. Se é Exu, se é Pombagira, se é criança, se é preto velho, se é caboclo, né? Então, dependendo da energia, dependendo da força, eu sei exatamente o que eles estão trazendo, o que eles querem, né? Mas geralmente eles vêm para passar alguma mensagem, para passar algum recado, quando não estou trabalhando com eles, né? Então, no processo dessa visão, é quando necessita, não é o tempo todo. Porque senão vira um desequilíbrio, né? Então você sai na rua, você não sabe quem tá vivo, Quem quem tá tá vivo, quem tá morto. morto. Já aconteceu de ter experiências, às vezes, de ver espíritos e depois virar e não ver mais a pessoa ali. Já aconteceu. Só que assim, como hoje isso é um processo natural, eu não tenho medo de dizer assim, olha, eu tomo susto com o espírito, porque às Uhum. vezes eles aparecem e você não tá esperando. Você vira, você vê um espírito ali na sua frente, você vai falar, oi, e aí, meu chegado? Você não, né? Você não tem aquela, você não tá esperando. E de repente, pum, acontece, você não vai tomar um susto? A gente assusta, Uhum. né? Porque você não sabe o que ele quer. Às vezes ele pode querer passar uma mensagem legal, mas às vezes ele pode vir ali com um ataque, com uma mensagem ofensiva. Isso pode acontecer. Isso já aconteceu muitas vezes, hoje não acontece mais, até mesmo por causa das proteções. Mas às vezes um espírito que está ali, nem sempre ele é um espírito amigo, né? Então ele pode vir com ofensas, ele pode vir até mesmo com ameaças. Então, às vezes, a gente assusta ainda. Eu ainda assusto e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Você não está esperando, Um né? negócio que Chega não uma tá. pessoa do nada ali na É porta, você normal, vai bater tua palma? reação normal, Não, não vai, né? Você vai É. tomar um susto. Então, eu me assusto. Às vezes, tem alguns espíritos que chegam que eu não gosto muito de ver, não são bonitos, né? Tem gente que às vezes acredita que toda a espiritualidade que você vai ver são espíritos bonitos e não são. E essa imagem que eles passam tem a ver com essa intenção deles, com essa. Tem a ver com a intenção daquilo que eles querem passar. Ou seja, eu preciso passar medo, então eu vou me mostrar de uma forma. Eu preciso que essa pessoa me aceite, então eu vou fazer uma transição e vou me apresentar como aquela pessoa quer realmente me enxergar. Quando eu comecei a ver Maria Padilha, ela sempre aparecia para mim com um rosário na mão. Por que ela fazia isso? Porque eu era da Igreja Católica. Exatamente, ela vai tentar se associar a alguma Exato. coisa pra poder te. Para ela poder chegar perto. Então, muitas vezes, quando aconteciam algumas situações da minha vida, lá na adolescência, ali no começo da fase adulta, que ela vinha, ela não via como uma pombagira gargalhando, falando alguma coisa, não com aquela vestimenta. Ela vinha também com um espírito mais manso, e ela falava comigo também com voz mansa. Quando ela começou realmente a mostrar os elementos dela, então ela começou a mostrar capa, ela começou a mostrar as roupas, ela começou a mostrar o rosário, né? Então eu chegava e falava, às vezes para o pai de santo, sacerdote na época, eu falava, olha, eu vejo pombagira de rosário. E ele falava, impossível, pombagira não se apresenta com rosário. E eu falava, mas ela se apresenta com rosário, né?
Então, até mesmo ela precisou me mostrar essa ligação que ela tinha com o rosário, com o crucifixo, por que que ela tem essa ligação, por que que ela se apresentou para mim com esse rosário, por que que ela veio nessa imagem, porque se ela não chegasse perto de mim daquele jeito, possivelmente eu ia ocorrer ou eu ia rejeitá-la, né? Não rejeitá-la, na verdade, essa não é a palavra certa. Eu não ia... Você ia ficar meio... Aceitar ali, eu ia ficar né? meio, assim, receosa, porque no começo existem duas formas. Hoje não, porque hoje as pessoas têm um pouco mais de conhecimento, então tá tudo certo. Mas naquela época, a gente sabe que até hoje, dependendo da linha de trabalho que a pessoa tá, às vezes cultua mais caboclo, preto velho e criança, né, na umbanda mais tradicional, mais antiga. Hoje em dia ainda existem pombagiras e exus que servem só para limpar trabalho, para vigiar a porteira, e quando esses exus descem em terra, essas pombagiras descem em terra, é medonho. Quase não tem o desenvolvimento mediúnico. Eu já vi coisas em terreiros antiguíssimos, assim, de ser convidada para ir em um trabalho de exu, para esse descarrego do terreiro, que não abre gira, né, de exu dentro do terreiro, e eu chegar e ver uma manifestação de exu e eu falar o que está acontecendo. Porque era muito primitivo, era muito não, agressivo? não é uma questão que era muito primitivo, é um despreparo do médium para trabalhar médium com aquela força gigantesco, então ela não consegue segurar a força, né? Às vezes. Eu falo, o médium que não consegue segurar uma entidade, ele não está preparado para trabalhar. E aí pode ser qualquer entidade. Caboclo, preto velho, exu, pombagira. Porque se o médium não consegue se equilibrar em uma energia que é semelhante à dele, imagina uma alta vibração, como eles geralmente associam caboclo, preto velho, criança. Se ele não consegue se associar e se segurar dentro de uma energia de exu e pombagira, que é uma energia mais próxima aqui da Terra, imagina entidades de grande evolução. Né? O que seria uma entidade de grande evolução? Geralmente eles falam que são os caboclos, né? Os pretos velhos, as crianças, algumas outras entidades ali mais da linha do kardecismo, né? Que trabalha mais com passes, com fluidificações, mais essas entidades, né? Então, isso pode acontecer, às vezes eles falarem, a minha entidade é muito evoluída. Primeiramente, para você trabalhar com a entidade muito evoluída, você também precisa ter uma grande evolução. Não dá para você trabalhar com uma entidade de grande luz e brigar com seu vizinho. Tem que falar no mesmo idioma ali, Tem né? que falar no mesmo idioma, né? Hoje a gente acaba percebendo uma certa ilusão dentro desse campo de trabalho da espiritualidade, né? Hoje você vê poucos exus antigos nos terreiros e isso é uma das coisas que entristecem. Por exemplo, me entristece que já conheci exus maravilhosos que trabalhavam antigamente, como o seu exu Pedra Preta, maravilhoso. Você procurar um exu Pedra Preta hoje num terreiro, você não vai achar. Porque são Né? entidades que estão, de certa forma, a gente conversou sobre isso algumas vezes aqui no programa, estão se dissipando. Sim. Né? Às A vezes... cultura tá movimentando de forma rápida, né? E as pessoas cada vez se conectam menos, né? Com as coisas mais antigas, né? Exatamente. Mas a ciência das entidades antigas é uma ciência muito poderosa. Assim, é um conhecimento que nós hoje em dia não temos. É um conhecimento que as pessoas não estão preparadas para receber, por exemplo, né? Existem algumas pombagiras também que não descem mais em terra. Pombagira Sete Gargalhadas, pombagira Labareda. São pombagiras que não descem mais em terra. Por quê? Porque sente que hoje até mesmo os próprios médiuns não têm capacidade para trabalhar com ela. É engraçado aqui, porque, assim, é de se pesquisar, talvez, como é que se dissipa uma falange. Eu acredito que não é nem a questão de ter se dizimado uma falange. Eu acredito que essas entidades ainda trabalham, mas com outra roupagem. Não porque eles não descem mais em terra, mas é mais por causa do próprio médium. Até falando do próprio... vamos falar assim, do que a gente tem falado bastante aqui, que é o Exu.
Então, assim, você pega o Exu tem, como dizem, territorialista. Sim. Com uma personalidade... Lá na nossa casa ele não tem território. Não, mas eu digo assim, com uma personalidade... Né? E eu acho muito difícil que talvez ele fosse, vamos supor, mudar o nome dele pra conseguir trabalhar. Continuaria com o nome, continuaria trabalhando. Quem quer segurar bem, quem não segurar, amém. Mas assim, eu acho que eu ouvi uma coisa muito interessante, que o Exu ele quer receber energia. Sim. Porque ao mesmo tempo ele é territorialista, mas ao mesmo tempo também ele precisa daquela energia para ele poder trabalhar, para ele poder continuar fazendo as magias dele, né? Então, eu acredito assim, que um Exu, por exemplo, ele vai sentir quando o médium ainda não está preparado para saber quem ele é. Sabe? Porque, por exemplo, você pega um Exu que é o Exu Sete Facadas, você não cuidar bem dele. Que acho que é o do Diego de Oxóssi que estava aqui ontem. Do Diego, o Sete Facadas. Se você não cuida bem, se você não é um médium bem preparado para lidar com o Exu Sete Facadas, você vai passar por algumas provações na sua vida, né? Então, você vai pegar tanto a parte negativa quanto a parte positiva. E às vezes hoje Exu olha e vai dizer, não vai conseguir trabalhar com esse Exu por causa da personalidade da pessoa, né? Por exemplo, quando você falou Exu é territorialista, lá na nossa casa tem muita pombagira. É uma casa de pombagira. Não, mas aí já é uma casa já voltada para pombagira. Exatamente. Então, E às vezes até mesmo os Exus da casa, às vezes o Sete da Lira que trabalha comigo, ele é muito fanfarrão, assim, então sempre que ele desce, ele vem depois de um trabalho de uma pombagira, às vezes nem dá tempo dele trocar de roupa, ele fala, nossa, já tô eu de saia de novo. É que tá casa de Umbanda, né? Na minha casa é uma casa de magia. Hoje na minha casa nós trabalhamos com a linha da Jurema, também com a linha da Umbanda e também com a Quimbanda mais pro lado da magia ancestral, né? Então a minha casa não é uma casa de Quimbanda luciferiana, nada disso, é Quimbanda tradicional. O que você define como Quimbanda tradicional? São magias mais raízes, é Exu e Pombagira. Sim. Sabe, não tem outra vertente que entra nessa linha. Na parte da Quimbanda, mesmo assim, o teu Exu ele não toma a frente? Não toma. Ele tá ali para fazer alguns trabalhos. Mas quem toma frente realmente dentro da linha da Quimbanda da minha casa é Maria Padilha.